E aí pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez estou de volta e hoje eu vou explicar como é que você pode fazer para planejar o seu próprio treinamento de corrida. Vá você realizar ele na rua ou na esteira. No último vídeo, onde eu expliquei um pouquinho sobre como começar a correr, onde eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar, eu expliquei que nós temos 3 tipos de treinamento que nós podemos realizar. Tem o trabalho na zona aeróbia, onde ele vai ser regenerativo, de baixa intensidade e normalmente de longa duração. Temos o trabalho de intensidade moderada, que vai ficar na zona de transição entre o aeróbio e o anaeróbio. E a gente vai ter o trabalho anaeróbio, onde ele obrigatoriamente vai ter que ser intervalado, porque a gente não consegue manter essa intensidade por muito tempo. Nós somos obrigados a dar um estímulo anaeróbio, retornar aqui na zona de trabalho aeróbio para novamente dar um novo estímulo aqui anaeróbio. Então vamos lá. No último vídeo nós também estipulamos que acompanhar a sua frequência cardíaca para ditar onde você está com a intensidade do seu treinamento é o ideal. Por quê? Porque é fácil, prático e dá para você acompanhar com bastante certeza do que você está fazendo. Hoje em dia tem esses relógios onde eles conseguem acompanhar medindo a sua frequência diretamente do seu punho, ou você pode usar aquelas fitas onde você coloca no tórax, ou até mesmo medir de maneira manual. Eu vou colocar um card aqui em cima onde você pode aprender como você faz para medir a sua própria frequência cardíaca, tá bom? Então vamos lá. Para saber em que intensidade você está, a gente vai usar então uma porcentagem da sua frequência cardíaca máxima. Já eu vou voltar nesse assunto e vou mostrar para você como é que você vai saber qual é a sua frequência cardíaca máxima e aí você vai poder calcular as porcentagens. Então aqui, ó, de 50% a 60% é uma zona regenerativa, tá? Entre 60% e 70% vai ser onde você está realizando a maior parte do seu trabalho aeróbio. Entre 70% e 80% é esse trabalho de intensidade moderada. E entre 80% e 90% vai ser um trabalho anaeróbio. A maior parte das pessoas não vai treinar nessa intensidade aqui, ó, de 90% a 100%. A não ser que seja um atleta ou alguém que pratica uma modalidade muito específica, tá bom? E se nós temos 3 intensidades, faz sentido que a gente tenha um treino A, que vai trabalhar nessa intensidade, um treino B, que vai trabalhar nessa intensidade, e um treino C, que vai trabalhar nessa intensidade. Mas como é que tem que ser cada um desses treinos? Então vamos lá. Um trabalho na zona aeróbia, ou seja, entre 50% e 70% da sua frequência cardíaca máxima, ele tem que ter uma duração ali por volta de 20 a 60 minutos. Mas você pode se perguntar, pô Ricardo, 20 minutos não é muito pouco? Não, não é. Porque se você está começando agora, não tem sentido você querer começar no máximo de tempo possível. Faz sentido você começar de maneira progressiva, começando com 20 minutos e a cada um determinado número de sessões você ir aumentando. 25, 30, 35 e assim subsequentemente. Então, na zona de trabalho aeróbio, nós temos 2 tipos de treinamento. O contínuo, onde você vai manter a sua frequência cardíaca estável entre 60% e 70%, tá bom? E nós temos o variável, onde você vai ficar oscilando entre essas 2 zonas de frequência cardíaca. Esse treinamento variável ele é muito comum no treinamento de rua, tá certo? Por quê? Porque a rua vai ter irregularidades. Vai ter horas que vai estar na subida, vai ter horas que vai estar na descida, então é normal ter uma variação na frequência cardíaca por causa disso. E uma outra coisa, se você está começando agora, faz sentido também você começar fazendo um trabalho que você esteja nessa zona aqui, na zona entre 60 e 70, começou a cansar, diminui um pouquinho entre 50 e 60 e assim por diante, até que você, através do desenvolvimento da sua capacidade aeróbia, consiga manter o tempo todo entre 60 e 70. Qual que é o objetivo disso daqui? É melhorar a sua capacidade aeróbia. E depois do estímulo, você vai demorar entre 12 e 24 horas para ter uma recuperação e supercompensação desse treinamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não faz sentido você querer praticar corrida nessa intensidade 3 vezes ao dia, porque não vai estar dando tempo de você dar o estímulo, se recuperar para o próximo, ok? Vamos lá. Então, e o trabalho moderado, nessa zona de transição aeróbia-anaeróbia? Esse trabalho também tem duração de 20 a 30 minutos. E a gente tem aqui, ó, na verdade, 3 tipos de treinamento. O contínuo, onde você vai manter nessa zona de 70 e 80
durante todo o período, variável, da mesma maneira que no trabalho aeróbio, onde você passa a maior parte nessa zona, reduz um pouquinho e retorna, muito comum em corrida de rua, e vai ter um intervalado longo, onde você vai manter entre 70% e 80% da sua frequência cardíaca máxima por um período de 2 a 5 minutos, vai fazer uma recuperação entre 50% e 60% da sua frequência cardíaca máxima de 2 a 5 minutos. Como é que isso funciona? Isso daqui é muito bom para quem está começando agora. Por quê? Quem está começando agora, eventualmente, não consegue manter o tempo todo a 70% e 80% da frequência cardíaca máxima. Então vem e realiza, por exemplo, 2 minutos de estímulo nessa frequência e 5 minutos numa zona de recuperação. Com o passar do tempo, vai aumentando aqui a zona, o tempo na zona de 70 e 80, vai 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e também vai tentando diminuir aqui a zona de recuperação, 5 minutos, 4, 3, 2, 1, até que, através do desenvolvimento do condicionamento e da capacidade física, vai conseguir realizar um trabalho contínuo durante todo o tempo nessa zona entre 70 e 80. Esse treinamento, além dele melhorar a capacidade aeróbia e anaeróbia, vai forçar um pouco mais seu sistema cardiovascular e vai buscar aumentar suas reservas de glicogênio também na musculatura. Qual que é o tempo de recuperação desse estímulo? De 24 a 48 horas, tá? E dependendo se for muito extenuante, muito longo, pode demorar até 72 horas para compensar. O que isso quer dizer? Que não faz sentido você querer realizar esse tipo de treinamento todos os dias, certo? Porque não vai dar tempo de dar o estímulo, se recuperar e supercompensar. Beleza, e agora a gente vai para o treino C, que é o treinamento intervalado. Que nem eu falei, obrigatoriamente você vai dar um estímulo anaeróbio e vai ter que se recuperar. Então, duração também de 20 a 60 minutos. E aqui nós temos só dois tipos, que vai ter o intervalado médio e o intervalado curto. O intervalado médio você vai manter entre 80% e 90% da frequência cardíaca máxima, de 1 a 2 minutos no máximo, seguido por uma recuperação de 1 a 5 minutos. No intervalado curto, a gente vai sempre trabalhar acima de 80%, normalmente menos de 90 segundos, especialmente menos de 60 segundos, seguido de uma recuperação. Como aqui tem uma intensidade maior, ou você vai trabalhar com uma recuperação ativa de 1 a 5 minutos, ou até passivo, ou seja, ficar parado, recuperando ali o fôlego, os estoques energéticos, para conseguir realizar novamente o estímulo, tá bom? O objetivo, além da a melhora da capacidade aeróbia e anaeróbia, melhorar o sistema cardiovascular, reservas de glicogênio e também de ATP-CP, mas eu não vou entrar muito no quesito de bioenergética hoje, tá? A recuperação de 48 a 72 horas. O que isso quer dizer? Que esse é um treino mais intenso, demora mais tempo para se recuperar. Como é que calcula isso então? Vamos dar um exemplo. Se tem uma pessoa com 20 anos de idade, tá? A gente falou que para calcular a frequência cardíaca máxima, a gente vai usar essa fórmula aqui, que não é a mais precisa, mas dá uma boa diretriz pra gente, que a frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Então se o cara tem 20 anos, 220 menos 20, 200. Então tá aqui, ó, entre 50% e 60% vai ser entre 100 e 120. 60 e 70, entre 120 e 140 batimentos por minuto. 70 e 80, 140 e 160. Entre 80 e 90, 160 e 180. Como é que vai ser os treinamentos? Vamos lá. Vamos supor que o indivíduo só tem 30 minutos para treinar, tá bom? Para facilitar aqui. O treino A, ele tem um bom condicionamento, ele já vai começar fazendo 30 minutos a 120 e 140, ou seja, ele já vai fazer um contínuo aqui na zona entre 60 e 70. No treino B, ele vai fazer um contínuo também entre 140 e 160. Tá aqui, ó, na zona moderada, tá certo? 70 e 80% da frequência cardíaca máxima. E o treino C ele vai fazer o intervalado, ele vai vir 1 minuto nessa zona aqui, na zona de 80 a 90, e depois 3 minutos entre 110 e 120, olha lá na zona regenerativa, tá certo? E ele vai fazer isso aqui por 6 rodadas, tá bom? Beleza, mas Ricardo, como é que ele vai organizar isso no treinamento dele, né? Como é que fica? Então vamos lá, essa aqui é a parte mais importante do vídeo de hoje, tá? É o seguinte, se a pessoa vai treinar 4 vezes por semana, como é que fica? Vai ter algum dia que ela vai treinar 2 dias seguidos, tá bom? E isso vai ser importante, porque se ela treina 2 dias seguidos, qual é o único treinamento que a gente tem certeza absoluta que no dia seguinte ele já está recuperado? É o treino A.
Então, você pode reparar que toda segunda-feira aqui, ó, que antecede o treino da terça, ele só realiza o treino A. Porque ele precisa dar o estímulo e se recuperar para o próximo, tá bom? Então essa é a primeira mensagem. Se você vai treinar 2 dias seguidos, o primeiro dia vai ter que ser um trabalho de baixa intensidade para dar tempo de recuperar. E existe ainda uma possibilidade que seria usar o A como treino regenerativo, né? Só que daí, em vez de trabalhar nessa frequência de 120 a 140, ele ia ter que trabalhar numa percentual menor. Então ele poderia fazer um treino, por exemplo, intenso na segunda e um regenerativo bem fraquinho no dia seguinte. Mas não é o caso do exemplo que a gente vai dar hoje. O que a gente vai estar trabalhando hoje é o seguinte. O indivíduo vai treinar, então, na primeira semana, ó, vai fazer um treino A de baixa intensidade, um A de baixa intensidade na terça. Na quinta, ó, ele vai fazer um B, um moderado, e depois um treino A. Na semana seguinte é uma semana um pouco mais forte. Ele vai fazer um leve, um moderado, um forte e um leve. Tá certo? Então 2 leves, um moderado e um forte. Na semana seguinte ele vai fazer um leve, um forte, um leve, um forte. Já aumentou mais ainda a intensidade. Na quarta semana ele vai fazer o que a gente chama de deload, que é o que? Reduzir um pouco a intensidade dos treinamentos para permitir uma maior recuperação. E depois continuar a progredir. Olha lá, ó. A, C, B, então um fraco, um forte, um moderado, um fraco de novo. Depois, ó, um fraco, um forte, um fraco, um forte. Depois um fraco, um forte, um moderado e um forte de novo antes de vir no deload de novo. Ricardo, 4 vezes é muito. Como é que fica 3 vezes por semana? Tá aqui um exemplo, ó. Começa fazendo um fraco, um moderado e um fraco. Na semana seguinte, um fraco, um forte e um fraco. E depois 2 moderados e um forte antes de entrar na semana do deload e assim por diante, tá certo? Qual que é a conclusão? Que a programação de treinamento vai ajudar você a obter os resultados mais rapidamente e principalmente evitar lesões por excesso de esforço repetitivo. Então, tendinite, problema nos ligamentos, nos tendões, no joelho, no tornozelo e na lombar por excesso de treinamento. Faça uma programação de treinamento em blocos de 4 a 6 semanas. E se você manter seus treinamentos iguais, o A sempre igual durante todo esse período, o B sempre igual, o C sempre igual, vai te ajudar você a identificar progresso. Então, por exemplo, você está fazendo na esteira. Antes, para chegar a 140 batimentos por minuto, você tinha que correr a 8 km por hora. No final desse bloco de treinamento, para chegar a 140 batimentos por minuto, você tem que estar correndo a 9 km por hora. Ou seja, o seu condicionamento melhorou e você consegue fazer mais trabalho, ou seja, aumentou a velocidade, para o mesmo esforço cardiovascular, o mesmo tanto de batimento cardíaco. Aí a cada 4 ou 12 semanas, dependendo dos seus blocos, você vai trocar principalmente o treino C. Porque se você é muito treinado, o A vai ser contínuo, o B vai ser contínuo também, só que o treinamento C, como ele é muito intenso, você vai sempre poder variar o tanto de esforço ou o tanto de recuperação entre os estímulos. É isso aí, pessoal. Curtiu, não curtiu? Ficou com dúvidas? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like se você gostou do vídeo, se não gostou, deixa o seu dislike também, comenta porque não gostou. Inscreva-se no canal e diz pra mim se você vai começar a correr agora. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!